Olá pessoal, de volta ao canal e concurseiro. A aula de hoje é sobre o artigo 40 da Constituição Federal de 88, atualizado até a emenda constitucional número 92, de 12 de julho de 2016, ok? Então vamos aos trabalhos. O artigo 40 da Constituição Federal, ele localiza-se no capítulo 7 da Administração Pública, seção 2, dos servidores públicos. Aos servidores titulares de cargos efetivos, importante isso aqui, são só o artigo 40 trata dos servidores, de cargos efetivos, tá? Então, aos servidores titulares de cargos efetivos, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aqui da administração direta, mas ele inclui os da administração indireta, incluídas suas autarquias e fundações, as autarquias e fundações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Quem que contribui? O ente público, no qual o servidor exerce suas atividades, os servidores ativos, os inativos e os pensionistas. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência que trata esse artigo, que são os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas autarquias e fundações, serão aposentados de três formas. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar, na forma de lei complementar. 3. Voluntariamente. Mas para voluntariamente é importante que tenha um tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas ainda as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, 55 de idade e 30 de contribuição se mulher. E 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Os tempos de contribuição e de idade serão reduzidos em 5 anos para aqueles professores que comprovarem exclusivo exercício na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Para cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201, na forma da lei. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares aos casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividades de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo, mas tem uma ressalva, tá, gente? Os casos em que as aposentadorias se deram em cargos cujo acúmulo é legal, é previsto na Constituição Federal, tá? No caso do benefício de pensão por morte, nós temos que pensar se o servidor estava aposentado à data do óbito ou se ele estava em atividade na data do óbito, ok? São dois casos diferentes.
Então, lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso o aposentado à data do óbito. Se o servidor estivesse em atividade na data do óbito, o valor será igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu seu falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite. É assegurado o ajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, somente o de efetivo exercício, ok? Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma do total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Além do disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Então, o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ou seja, ele não tem o título efetivo, ele está lá exclusivamente em cargo de comissão ou emprego público, a eles aplica-se o regime geral de previdência social. Para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre o regime de previdência complementar para os servidores titulares de cargo efetivo, ok? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios até poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, mas para isso eles precisam instituir regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. O regime de previdência complementar será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto sobre previdência complementar poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado da aula, inscrevam-se no canal e até a próxima.